Amanhã tem Vasco e Atlético Mineiro, jogo 4 da tarde ao vivo na Globo. Falar agora com o Lucas de Sena, ele está em São Januário. O Vasco tem que vencer, Lucas, para sair desse papo de rebaixamento, Z4. Jogo importante. Pois é, Escobar, muito boa tarde para você, aos amigos e amigas que nos acompanham. Precisa da vitória para tentar sair da zona da degola. É o 17º colocado, tem 15 pontos e jogos a menos. A diretoria do Vasco trabalha para reforçar a defesa. Fez uma proposta de empréstimo ao Galatasaray pelo zagueiro Carlos Cuesta, titular da seleção colombiana. E na defesa, para amanhã, tem uma dúvida. O João Vitor, que cumpriu suspensão na Copa do Brasil, está à disposição, mas tem sido criticado pela torcida. Se voltar a ser titular, o Hugo Moura, que jogou na zaga na quinta-feira contra o CSA, volta para o meio campo, o Jair para o banco. O Lucas Freitas, que foi titular na quinta-feira, ontem viveu um momento especial aqui em São Januário. Fez o chá revelação do primeiro filho com a esposa, Fernanda Simões, e ao fazer um gol de pênalti, descobriu que vai ser papai de um menino. Parabéns para a família. Ele pode continuar titular amanhã. O Lucas Piton está suspenso, então o Vitor Luiz deve entrar na lateral esquerda. E existe a possibilidade do Cauã Barros, volante que estava emprestado ao América Mineiro, se destacou, voltou a pedido do Vasco, tem treinado, está à disposição, pode ser relacionado a conferir amanhã às 4 da tarde na tela da Mamãe Globo. Um abraço, Escobar. Lucas de Sena, precisão é seu lema. Um abraço para você, queridão. Amanhã é Dia dos Pais. Você tá vendo? Cadê? Aí, ó. Ó o Adão e o Júlio César se abraçando, pai e filho, né? Que agora também caminham juntos no Clube do Coração, o Vasco. Nessa véspera de Dia dos Pais, viemos a São Januário, casa do Vasco e praticamente casa dessa família. O Adão tem 32 anos de serviços prestados por aqui, como roupeiro, primeiro entre os profissionais, agora na base. E o filho dele, o Júlio César, também está trabalhando por aqui. Se você é vascaíno, a culpa é dele. Muito, toda dele. Desde a barriga da minha mãe, né, meu velho? Quais são as suas melhores lembranças daqui? Antes de começar o jogo, né? Ficava ali no túnel ali, esperando. Vi o Mário Galvão. Bora, moleque! E aí, beleza? Vi o Romário também. E aí, peixe? Beleza? Bora, bora. Cara, a mão dele entrava. Nosso time entrava em campo, o adversário ficava olhando aqui, todo mundo aqui, Romário, Juninho, Pernambucano, aquele montão, Viola, Juninho Paulista, todo mundo olhando assim. E quando acabava o jogo era 3-4, Vasco. Tá aqui a prova no vestiário. O Adão tem um espaço na galeria de títulos do Vasco. Olha a fotinha dele aqui com o time campeão brasileiro de 2000 e aparece de novo ali, né, Adão? Se mostra aí. É, aqui, ó. Perto do Fernando Praz, campeão da Copa do Brasil de 2011. Teu pai tá aí, registrado. Oh, esse aqui é uma lenda viva, cara. Esse aqui tenho ele como inspiração, né? Juninho bateu, é gol! Gol do Vasco! Juninho na jogada ensaiada. E se o Juninho fez tanto gol de falta, talvez você tenha uma parcela de responsabilidade? Tem. Juninho acabava o treinamento, ele me chamava, Dão, me dá uma ajuda aqui. Pegava as bolas com ele e botava um colete pra ele aqui, ó. Aqui no ângulo, ó. E ele ia batendo as faltas até derrubar o colete, entendeu? E começou a aperfeiçoar, começou a acertar mais do que errava. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! De tanto ver o pai trabalhando como roupeiro em São Januário, o Júlio César aprendeu o caminho. Neste ano, ele ganhou uma oportunidade de trabalho como massagista nas categorias de base do clube. Você se imagina também aqui por muitas décadas igual teu pai? Imagina. Quem sabe, né? Tá no profissional e subindo o de pouquinho em pouquinho. O que é o Vasco para vocês? Se não fosse o Vasco... O Vasco é minha vida, minha história, meu primeiro amigo. Se não fosse o Vasco, não sei o que seria. Tudo que eu tenho na minha vida, agradeço ao Vasco. O único carioca a entrar em campo no domingo será o Vasco. Recebe o Atlético Mineiro, aqui em São Januário, precisando de uma vitória para deixar a zona de rebaixamento.
O time de Fernando Diniz chega mais aliviado depois de interromper a sequência de 7 jogos sem vencer no meio da semana, ao derrotar o CSA e garantir a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Não incomoda só o torcedor, mas incomoda muito a nós jogadores. Ninguém quer estar passando por essa situação. Ninguém quer estar brigando na zona de rebaixamento. Infelizmente é uma situação que a gente se encontra. Mas a gente tem trabalhado muito para poder sair dessa situação. A gente sabe que tem mais um jogo e depois mais um turno completo pela frente. A gente sabe que a gente tem condições. O lateral esquerdo, Lucas Pitol, suspenso, será desfalque. Vitor Luiz deve ser o substituto, enquanto João Vitor volta a ser uma opção na zaga após cumprir suspensão. Nesta sexta-feira, o clube anunciou o retorno do volante Cauã Barros, que estava emprestado ao América Mineiro. O jogador, de 21 anos, renovou até o fim de 2027, mas ainda não fica à disposição neste fim de semana. Se classificou na Copa do Brasil e pode ter reforço vindo aí. Já teve o Thiago Mendes, né? Cauã Barros voltando e agora o zagueiro Carlos Cuesta. Carlos Cuesta? O colombiano Carlos Cuesta, e tem também o Carlos... Rapidinho. Teve que dar uma tossida aqui. É o seguinte, eu falei também do Carlos Gomes, né? O Carlos Andrés Gomes, que também está se encaminhando para o Vasco, está em reta final de negociação. E tem o Carlos Cuesta, zagueiro. O Carlos Gomes é atacante. O Cuesta é zagueiro, então deve ser um zagueiro vindo para o Vasco a partir dessa janela. 26 anos de idade. Nesse momento, ele está no Galatasaray. Só que qual é o problema? Ele é da base do Atlético Nacional, da Colômbia. A gente falou de vários jogadores que atuaram no Brasil, que vieram da base do Atlético Nacional. Ficou por lá até 2019. Em 2019, ele foi para a Bélgica, para o Genk, do futebol belga. Ficou lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 temporadas. Sendo titular, isso é importante falar. Esse ano, a última temporada, na verdade, né, 24 e 25, ele foi para o Galatasaray e atuou por apenas 8 partidas. Vamos dizer, o português, claro, não vingou por lá. Só que ele foi contratado lá em definitivo. E aí o Galatasaray, tentando reaver alguma parte, colocou o jogador na vitrine. Para usar também um termo bem direto ao ponto, para não ter enrolação. Colocou o cara na vitrine, o zagueiro Carlos Cuesta, colombiano, para alguém. O Vasco tá buscando nomes, que a gente já explicou, as tais das oportunidades de mercado. O que são oportunidades de mercado? A negociação no futebol hoje é muito complexa. Não necessariamente a gente tem sempre a negociação igual o Gerson, lá que foi pra Rússia, né? O clube chega, paga e leva. Isso aí é muito difícil de acontecer. Caso do Vasco, que não tem dinheiro pra contratar, como é que faz? Chega no Galatasaray e fala, ó, vocês querem ficar com 50%, 60% do cara, dos direitos econômicos, ele vem pra cá em definitivo, mas vocês ficam com metade dos direitos pra uma futura venda? Ou a gente traz emprestado, igual o caso do Gomes, né? A gente traz por empréstimo, paga um valor pequeno agora, como se fosse um sinal para contratação, fica por um ano e ano que vem a gente faz a obrigação de compra. É outro modelo. E aí parcela, entendeu? Então, assim, as negociações são muito complexas. O Vasco está buscando o tipo de negociação que não tenha que bancar com grana, porque não tem essa grana. E buscando reforço para posições que são consideradas carentes, como a zaga. Então, vindo, provavelmente, o zagueiro Carlos Cuesta. E aí, a gente acompanhando, é claro, a situação, o Galatasaray soltou uma lista de relacionados porque vai jogar pelo campeonato turco contra o Gaziantep da Turquia, e o Cuesta não está na lista. O Carlos Cuesta não está na lista de relacionados. Pode ser um sinal de que ele esteja de fato vindo para o Vasco da Gama de novo. Zagueiro colombiano, Carlos Cuesta, 26 anos de idade. Ele que está no Galatasaray, pouco jogou por lá nessa última temporada, apenas 8 partidas. Poderia vir para ser o novo reforço para o Vasco da Gama. É aquilo, a gente não conhece, né? Não conhece, muito prazer, Breno Rousseff, Carlos Cuesta. Eu ter visto um outro jogo dele pela seleção colombiana, mas não vou associar, então, né? Porque ele é zagueiro da seleção colombiana e foi titular em vários momentos. Convocado com frequência, então, né? ele é um... Só que assim, a gente não presta atenção. Não, você deixa o jogo passando na televisão ali, assim, não vai reconhecer o cara. Mesmo Brasil e Colômbia, a gente, legal, a seleção colombiana, você vê um jogador... Mas ele jogou Brasil e Colômbia? Vamos ver se ele atuou. Quanto a seleção brasileira. Entrou, faltando 15 minutos pro jogo acabar. A gente não presta tanta atenção assim, essa é a verdade. Então a gente foi conhecer o cara agora, né? Começar a pesquisar sobre ele. Tem muitos nomes sendo ventilados no Vasco, mas essa negociação está em andamento. O Vasco pode, de fato, contratar o Cuesta. Ele entrou no lugar do Davinson Sanches, que é do Galatasaray também, curioso, né? Dois são do mesmo time.
Não conheço, mas é uma posição urgente de ser reforçada e reforço de qualidade, né? Não adianta trazer só um cara que vai aumentar ali a quantidade de jogadores à disposição, mas não vai agregar. Aumentar a folha, né? Também, né? Tem que ser um reforço de verdade, tomara que seja um cara para fazer o papel do Medel de 2023. Gary Medel, saudades. Quando o Medel chega pro Vasco, ele tem ótimas atuações e potencializa o Léo Pelé, por exemplo, que depois que o Medel parou de jogar, voltou a jogar muito mal. De repente ele pode ser esse cara para ajudar os outros zagueiros do Vasco à disposição, o Lucas Freitas, o João Vitor, o Maurício Lemos, o Luiz Gustavo. Às vezes quando você tá do lado de um cara que é bom de bola, você ganha... Bom de bola na outra, né? Às vezes quando você tá do lado de um cara que tem confiança, segurança, o teu nível melhora também, né? Porque você sabe que tem um jogador que tem a capacidade de resolver problemas caso você erre. Não vai sobrar tudo na tua conta. Vamos torcer para que ele seja uma boa contratação, é uma posição carente do Vasco. O Vasco não pode parar por aí, precisa ainda de outros jogadores, precisa do ponta, tá chegando um, né? Eu acho que ainda precisa de mais um reserva pro Verrete, um reserva pro Coutinho, mas a prioridade máxima que é a zaga, se o Carlos Cuesta vingar, aparentemente será solucionado. Tem 26 anos só, né? Sim. Assim, não é um garoto, mas também... Não é um veterano. Não é um veterano. E aí, cara, vamos ver. Jogou no Galatasaray um tempo, jogou no Genk também, né? Então, ele ficou 7, 8 temporadas no Genk. Pois é, depois então, que ele saiu do Atlético Nacional. Assim, tem que ver como é que ele vai se adaptar ao futebol brasileiro. E a agora, questão física, principalmente. Exato. É um jogador que, como você disse aí, 20 partidas, né, na seleção da Colômbia. Em média, né? Então, a grande 23 questão... jogos, mais alguns jogos também pelas seleções de base. A grande questão que tem que ser levada em consideração que... Por exemplo, o cara tá na Turquia. A gente trouxe aqui, que hoje tá no Sport TV, o Ramon Mota, que jogou no Vasco, jogou no Flamengo e tal. Lateral. E ele falou muito sobre a Turquia aqui, porque na época que ele foi pra lá, ele se tornou quase que um ídolo lá, assim. Eu digo quase porque, né, ele mesmo dizia que não era e tal, mas ele é um cara muito amado lá na Turquia. E ele falava, cara, lá é assim, você chega na Turquia, você não conhece nada, é um ambiente diferentíssimo, e comida, e enfim, a língua... No caso do... Por que eu tô falando isso, né? Porque foi um cara que contou isso aqui pra gente, eu sempre gosto desse tipo de resenha, pra gente poder entender a visão humana do cara. É um colombiano que foi pra Bélgica. Aparentemente na Bélgica ele se adaptou legal, ficou lá um tempão. Na Turquia não rolou, é o famoso não rolou, não vingou. E lá não tem pressão de torcida, a torcida do Galatasaray é chata, do Fenerbahçe é chata, do Besiktas é chata, tem o Trabzonspor também, que é outro time lá. Mas as principais são essas três, né? Besiktas, principalmente Galatasaray e Fenerbahçe, né? Então, assim, de repente você adaptou. Não, e aí tem uma série de fatores, né, cara? Eu ia dizer isso porque o que tem sido apresentado, foi o caso do Gomes também e é o caso do Cuesta, eles são jogadores de seleção. O Gomes um pouco menos, mas o Cuesta é mais estabilizado na seleção colombiana. Vir pro Vasco significa ter mais visibilidade pra buscar a seleção. É o que eu falo. Era o que a gente falava do John Arias, lembra? O papo que a gente falava tanto do John Arias. E é o que prevê o Santos Moreno no Fluminense. Então, é isso. E principalmente o Carlos Cuesta, que é reserva, né? Eu tô olhando aqui as escalações, o Davinson Sanches, que é também colombiano, companheiro de seleção do Carlos Cuesta, ele é o titular da zaga. No Galatasaray. E ao lado dele joga o Bardakci, que é um zagueiro titular da seleção turca. O Galatasaray é um time da Turquia, então é natural que um jogador titular da seleção turca tenha mais espaço. De repente... Ele tá vindo pro Vasco justamente pra isso, né? Pra jogar, pra se manter em atividade. E também foi pra ser titular, né, cara? Não. Se ele for reserva, se for pra ser reserva dessa galera que tá na zaga do Vasco hoje, é melhor não trazer. Melhor não trazer. Vamos aguardar. Torcer, é claro que vingue, que seja um bom reforço pro Vasco, assim que é claro que a gente tiver novidades sobre anúncios e fechamento da contratação, é claro que a gente vai falar por aqui. Já o Vasco decidiu que não vai liberar Ryan para a disputa do Mundial Sub-20 pela seleção brasileira, não é uma data FIFA, ou seja, o Vasco não tem a obrigação e entende que o Ryan vai ser mais útil vestindo a camisa Cruz Maltina. Se é Vasco, tá na colina.